Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Vitória no Morumbi, rapaziada. Porra! Pessoal, muito boa noite aí. Fim de jogo no Morumbis. São Paulo 0, Palmeiras 1. Rapaziada, muito feliz, cara, né? O Palmeiras aí até aqui venceu todos os clássicos, né? O rei dos clássicos esse ano no estado de São Paulo. Vou logo falando aí que o sobre a festa, né, que o torcedor são paulino fez aí no começo do jogo, né? Parecia até final de campeonato, tinha fogos, né? Luzes, né? Apagaram a luz do estádio, né? Parecia uma final de campeonato mesmo, cara. E tudo isso, né, infelizmente, pro torcedor são paulino, pra nada, né? Pra ter uma derrota aí em pleno Morumbis. O Palmeiras começou bem até, tocando a bola, né? Começou muito bem. Ah, falar da escalação primeiro, né? Vamos seguir aqui o, as pautas aí. Palmeiras entrou com o Carlos Miguel, né? Que pra mim foi bem, né, no jogo. Giai, que é o novo titular, graças a Deus o Abel se tocou que o Kelvin não pode ser titular. O Giai é o novo titular do Palmeiras. Muito bem na marcação, muito raçudo. Gomes e Murilo também fizeram um bom jogo. Murilo dá umas erradas ali, né, de vez em quando, mas beleza, o importante é a vitória. Piquerez, Marlon Freitas e Andréas Pereira, John Arias e Alan, e Maurício e Lopes, né? Vitor Roque aí mais uma vez ficou no banco. Não sei porquê, né? Não sei se ele tá com alguma lesão, algum desgaste muscular. Eu não sei porque ele tá ficando no banco. Para mim ele tem que ser titular no lugar do Maurício. Então, como eu dizia, o Palmeiras começou bem aí, né, pessoal? Começou tocando a bola, indo para cima do São Paulo e logo fez o gol, um golaço com o John Arias, numa virada espetacular do Lopes, né? Que foi a única coisa que ele fez aí, depois não conseguiu fazer muita coisa. Numa virada espetacular, o John Arias avançou com a bola, driblou, acho que foi o Bobadilha, e bateu no canto direito do goleiro Rafael, um golaço. Segundo gol do John Arias pelo Palmeiras em 9 jogos. O cara joga demais, demais. O Palmeiras teve outras oportunidades, teve uma hora que o Alan também avançou com a bola, né? O Rafael tentou fechar, ele cortou o Rafael, jogou para dentro da área, mas ninguém chegou para empurrar a bola, né? O Palmeiras era para ter pelo menos aí no placar 2-0 no primeiro tempo. E, cara, beleza, veio o segundo tempo. O São Paulo, pra mim, só o São Paulo jogou no segundo tempo, jogou bem melhor. O São Paulo pressionou o Palmeiras, né? Teve vários escanteios, né? Chutes a gol não teve tanto, mas o São Paulo deu um calor no Palmeiras. Pra mim, todo o segundo tempo. A verdade é essa. O Palmeiras abdicou de jogar, só marcou, né? Isso eu acho errado, muito errado, é, do Palmeiras, não pode só marcar, tem que atacar, até porque o Palmeiras tem um time que tem competência, tem possibilidade para isso, de matar o jogo, mas aí o Palmeiras só ficou atrás, né? E o Daronco apitando tudo pro São Paulo, qualquer faltinha besta o Daronco apitava pro São Paulo, é um juiz do cacete, viu, cara? Faltas que não era nada ele dava pro São Paulo e pro Palmeiras não dava, não apitava nada. Nada, 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 né? Ele até expulsou o Abel lá porque o Abel reclamou de uma falta que ele não deu, né? O Abel foi expulso aí pelo Daronco. E aí, né, o que eu tenho para falar é isso. O São Paulo pressionou o Palmeiras, cara, né? Do começo do segundo tempo até o final. Tanto é que o São Paulo teve 10 escanteios e o Palmeiras apenas um escanteio, né?
O Palmeiras não pode jogar dessa forma, cara. O Palmeiras é um time que faz o gol e para de jogar. Isso é muito errado, eu não concordo com isso. O Palmeiras tem que pressionar, pô. O time tem condição para isso. Aí, vou falar das trocas. Entraram Lucas Evangelista e Felipe Anderson pelo Maurício e Andrés. O Evangelista entrou bem para mim ali, né? Saiu jogando bem algumas vezes. O Evangelista, né? O Felipe Anderson para mim não entrou bem hoje, né? Sonolento, né? E pô, o cara acabou de entrar e o cara tem um sono do caramba, né, velho? Felipe Anderson tem que acordar mais, o cara tem qualidade para jogar e entra nessa sonolência toda, né, cara? Impressionante. Entrou o Martinez pelo Marlon Freitas, né? Tanto o Marlon Freitas quanto o Andréas saíram por cartão amarelo, né? O Abel decidiu poupar os dois pelo fator cartão amarelo. O Martinez, que é um cara que eu critico muito, entrou bem hoje, né? Entrou muito bem na marcação, né? Raçudo, dando botes aí, certeiros. E hoje me agradou muito o Emiliano Martinez. Aí entraram Vitor Roque e Sousa pelo Alan e pelo Lopes, né? O Alan que também fez um jogo para mim regular hoje. E o Lopes para mim só deu aquela virada, né? E não fez mais, não vou falar que ele não fez mais nada, mas não conseguiu produzir muita coisa, né? Mas beleza, tá valendo aí. Vitor Roque também para mim entrou regular também, né? O que eu gosto muito dele é que ele vai para cima, né? Foi para cima dos jogadores do São Paulo, né? De vez em quando é fominha, né? Eu acho que ele tem que tocar mais a bola. E o Palmeiras acabou aí ganhando, né? Segurando o jogo aí até o final. E esse 1-0 foi goleada, velho. Goleada, ganhamos no Morumbi, né? A última vitória do São Paulo no Palmeiras foi dia 13 de julho de 2023, que foi na Copa do Brasil, que o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-1. E o São Paulo aí tá 12 jogos sem vencer o Palmeiras. Tem sido um freguês aí ultimamente para nós. Então é isso, minha análise é essa, rapaziada. Primeiro tempo do Palmeiras bom, né? Da metade do primeiro tempo não foi tão bem, né? Foi ok ali. E o São Paulo teve uma posse de bola absurda, o Arboleda tava depois do meio-campo, né, cara? E depois no final ele virou um centroavante, né? Vamos lá, rapaziada. Chutes. O São Paulo deu 3, o Palmeiras 6. Posse de bola 63 para o São Paulo e 37 para o Palmeiras. Passes 548 para o São Paulo, 337 para o Palmeiras. E faltas 13 para o São Paulo e 21 para o Palmeiras. A classificação geral ficou o seguinte: Palmeiras 19 pontos, São Paulo e Fluminense 16 e Bahia 14 pontos. Então é isso, rapaziada, né? Agora vai ter a parada aí para a data FIFA, que é uma porcaria essa data FIFA. E importante vitória, né? Ainda mais no Morumbi, que é onde o Palmeiras não costuma jogar bem, né? E esse 1-0 aí foi uma goleada pro Palmeiras, né? Maravilha, né? E o São Paulo teve algumas oportunidades também, né? Sorte nossa que o ídolo deles, o Luciano, é grosso pra caramba, né, velho? O cara é grosso de bola, né? E é isso, né? O São Paulo pressionou, o São Paulo merecia até ter empatado, pra falar a verdade. Eu achei que ia empatar pelo volume de jogo do São Paulo, mas o Palmeiras aí conseguiu segurar até o final. Mas repetindo, não gosto desse jogo do Palmeiras de recuar, né, de jogar por uma bola, de prender assim o jogo até o final. Eu não gosto. O Palmeiras deveria jogar mais bola, né, deveria ir mais pro ataque. Mas beleza, o importante hoje foi a vitória e que somos líder do campeonato. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, compartilhe o canal, dê o like, você não vai perder o dedo. Tamo junto e avante palestra. Chupa tricas!